Na semana passada, você pegou carona com os repórteres Rodrigo Salles e Manuel Júnior rumo a Laranjal do Jari, que viram de perto as dificuldades para acessar o sul do estado. São mais de 50 anos que os amapaenses esperam pela pavimentação da BR-156 no trecho sul. Durante todo esse período, nada foi resolvido. Para chegar até Laranjal do Jari em um carro pequeno, não é fácil. Os buracos espalhados pela rodovia dificultam a passagem de veículos. Os motoristas têm que redobrar a atenção. De noite, quem não conhece essa parte aqui da estrada acaba tendo dificuldade em passar por aqui. E com isso, a BR fica ainda mais estreita. Só piora, só piora. Olha, ó, pneu aí furado. Né? Se não cortou o pneu na pedra, né? Se não é prejuízo. É 3 mil um pneu, aí já vai o frete todinho. Com asfalto vem, a comunidade cresce, né? Os municípios que tem aqui para estudar o Amapá também vai crescer. Esta semana, nosso destino é Oiapoque. O Equinócio Verdade, desta semana, conta com a produção de Thiago Soeiro e as imagens de Adriano Monteiro. A partir de agora, é um pouco de asfalto, é um pouco de lama e muita dificuldade. O Equinócio Verdade está só começando. A viagem da capital ao extremo norte tem aproximadamente 600 quilômetros e a duração de 9 horas. Isso sem parar, é claro. Mas até lá, tem muita coisa a se mostrar. Passamos por diversos municípios e lá atrás daquela ponte, a cidade de Tartarugalzinho. Até aqui, asfalto normal. Esta ponte passa sobre o rio Itaubal e é o limite dos municípios, entre Tartarugalzinho e Pracuúba. Poucos metros após, uma placa que não conseguimos identificar se é sinalização, se é alguma advertência. Então nós paramos aqui para tentar descobrir. E só agora, bem próximo, que a gente vê que é a indicação dos municípios. Próximo município Amapá, 62 quilômetros, Calçuene 122 e Oiapoque a 337 quilômetros. Se durante o dia já foi difícil de enxergar a placa, imagine se estivéssemos durante a noite. Então, também a sinalização vertical indicativa às margens da BR-156 é um desafio para motoristas. Inclusive aqueles, por exemplo, que trafegam com cargas e que tem que ter a atenção redobrada. Rodamos mais de 70 quilômetros em aproximadamente 1 hora até a charmosa cidade de Amapá, terra de Cabralzinho e símbolo de resistência do povo amapaense. Nós estamos em Amapá, uma cidade que faz parte da história do nosso povo. Aqui já foi a capital do nosso estado. E é importante sempre lembrar da história, né, da questão Amapá, o contestado franco brasileiro. Quando lá atrás, essa região mais ao norte do estado, era até chamada de Guiana brasileira, em 1º de maio de 1895, os franceses invadiram essa região e coube, né, a Cabralzinho fazer a resistência. Pelo menos é o que conta a história, apesar da contradição. E não ficou só nesse 1º de maio, porque mesmo Cabralzinho tendo liderado as tropas que, entre aspas, né, expulsou os franceses daqui, 15 dias depois, no dia 15 de maio, uma nova expedição francesa veio até esta terra para tentar capturar Cabralzinho. Houve mortos, a casa dele foi cercada aqui na região e só 5 anos mais tarde que o Barão do Rio Branco teve a responsabilidade de, através de uma arbitragem suíça, delimitar que aqui é Brasil e fim de papo, né? Do Rio Araguari ao norte é Brasil. Mas ainda assim, Amapá é uma cidade que vale a pena conhecer. Só que é o seguinte, nós paramos aqui porque estamos praticamente na metade do caminho para Oiapoque. Temos ainda chão a percorrer, ainda vamos passar por Calçuene e aí sim virá aquela parte da estrada temida, os mais de 100 quilômetros que não são asfaltados. Nós estamos agora no quilômetro 558 da BR-156, na área ainda no município de Amapá, quando a gente já se depara com algumas máquinas que estão trabalhando e a gente vai se aproximar aqui dos trabalhadores. Nós estamos bem próximos à ponte sobre o Igarapé Bracinho e nesse trecho, profissionais aqui de uma empresa terceirizada do DENIT
estão fazendo aqui o trabalho de recapeamento. A gente pode ver aqui dezenas de trabalhadores e, portanto, neste momento é uma reta, mas ainda assim requer atenção. Está montado aqui o canteiro de obras e o pessoal trabalhando no asfalto da BR. Neste trecho aqui, a gente vê que há bastante emenda, há muita emenda no asfalto. Então, quem vem por aqui tem que dividir a faixa. Mais um desafio para quem pega a BR-156, a obra de rodovia mais antiga do Brasil. E o Equinócio Verdade continua mostrando os desafios. E olha que ainda estamos no asfalto. Após cruzarmos o limite com o município de Calçoene, os primeiros problemas. Após 5 horas de viagem, nós estamos ainda em Amapá, sentido Calçoene. Nesse trecho da rodovia, olha, a gente está no limite de velocidade que é 80, mas não vai ter jeito, eu vou ter que diminuir. Apesar das placas estarem a 80, a gente tem que fazer zigue-zague na pista, porque a quantidade de buracos aqui assusta. Olha, bem agora quando nós vamos passar aqui, ó, eu vou reduzir praticamente a 40 km por hora. Cuidado aqui nos espelhos para ver se não vem ninguém atrás, para desviar. E mais um detalhe, a gente acaba de ver uma placa indicando que há travessia de crianças, então deve haver uma escola por aqui, e é justamente no trecho de curva e aonde nós motoristas temos que desviar dos buracos. E deixa eu fazer a curva aqui agora com calma. Acredito que seja aqui, realmente, olha aqui, mais um buraco. Eu vou ter que praticamente parar o carro aqui para desviar em frente a essa comunidade. Ainda estamos no asfalto, a placa mais aqui na frente, você vai ver de casa, está indicando que o limite é 80, mas impossível trafegar a 80 km por hora com a quantidade de buracos. Agora, vamos ver se a coisa melhora um pouco. Ainda estamos no asfalto, com destino agora a Calçoene. No trecho conhecido entre Calçoene e o distrito de Lourenço, os buracos são cada vez maiores. E com a chuva, os carros e até os caminhões têm que fazer verdadeiros malabarismos. Nessa imagem aérea, dá para ter uma noção no tamanho dos buracos. Um verdadeiro desafio aos motoristas. E na beira da estrada, todo mundo vira meio que família, porque uma peça que solta, um cabo, alguma coisa, e um carro para, o outro para junto. Faz parte da rotina de quem vive na estrada, quando um parou, um precisa, o outro para ajudar também? É como se fosse, você falou, uma família, né? Ainda há pouco eu ali atrás passei, probleminha, mas a gente tinha peça e aqui já tem um outro colega, a gente que já tem mais prática, passa, reboca, nunca deixa na estrada. Fora do ar você me dizia que tem que andar sempre com braçadeira no carro. Com braçadeira e liga de bicicleta, de caminhão. Uma mola dessa quebra aqui, nessa pedra que estão jogando tanta pedra, quebra uma mola. Você mete uma liga de caminhão, uma braçadeira, um pouco de cuspe e vai embora. É a vida do pirateiro, do caminhoneiro, do picapeiro, nessa BR é assim. E essas pedras aí, é complicado passar, muito grandes, né? Na verdade isso é um crime, né? Um descaso do governo colocar aquelas pedras ali, porque eles colocam as pedras sem fazer um alicerce. Eles não tiram a lama, jogam a pedra de qualquer modo e só vai cortando o pneu. E o que é mais engraçado, a pedra vem de Porto Grande, sendo que tem pedreira no Oiapoque, tem seixeira, tem pissarreira bem aqui no Carnot. Por que não joga pissarra? Antigamente só trabalhava com pissarra e é um negócio bem melhor. A pedra você joga, ela não compacta, ela vai só espalhando. O que era um buraquinho, hoje é um atoleiro. E o grande exemplo está aí, é só ir lá, tá lá. É pedra, todo dia pedra, pedra, pedra e só o prejuízo vai ficando e ninguém faz nada. Bom, nós já estamos na estrada, contando com o tempo em que nós paramos para almoçar, às 6 horas e 27 minutos. Já passamos, inclusive, Calçoene, estamos entre Calçoene e o distrito do Lourenço. Ainda estamos no asfalto, velocidade agora de 65 km por hora, limpador de para-brisas na velocidade máxima e a visibilidade muito complicada. Além disso, notamos que em quase todas as pontes, as cabeceiras apresentam falhas, apresentam buracos. Então, é um fator a mais. Repare, a chuva aumentou, a gente permanece a 65 km por hora. Ainda faltam, segundo o GPS, 169 km até Oiapoque e a visibilidade muito comprometida. Detalhe, agora são 2 horas e 24 minutos. Imagine se nós já estivéssemos de noite. Enquanto aguardamos o temido trecho sem asfalto,
nos atentamos que acostamento já não existe mais, mesmo estando no asfalto. E na maioria dos rios e igarapés que atravessamos, que são pelo menos 30, em vários deles, esqueletos de pontes de concreto que jamais tiveram as obras finalizadas. E em uma delas, a placa do IBAMA, informando a autorização para a pavimentação do trecho de 110 quilômetros entre o rio Tracajatuba e o município de Oiapoque. Quilômetro 659. Estamos caminhando sentido norte. Exatamente aqui termina o asfalto. Agora são 110 quilômetros de estrada, de chão batido, lama e muito desafio para motoristas, tanto de caminhões quanto de carros. Agora a pergunta é: quanto tempo se leva nesse trecho de 110 quilômetros? Ninguém melhor do que os usuários da rodovia para responder. Como é que tá a estrada aí? Péssimo. Tá vindo de Oiapoque? 110 quilômetros, como é que tá a situação? 4 horas de tempo. 4 horas nesse trecho de 110 quilômetros. A chuva? Bastante. Quanto tempo vocês fazem esse trecho aqui? Uma vez por ano. Eu tenho apenas 40 anos andando aqui. Quando comecei a andar aqui, eu não tinha um grama de asfalto, desde 84. E não mudou nada? O que mudou foi esse pedacinho aqui que está asfaltado, mas já está tudo esburacado também. Haja suspensão, haja carro. Já vai lá para a oficina, que realmente está batendo. Infelizmente é isso. Boa viagem para você. Situação complicada. Então, agora você continua com a gente. No próximo bloco, a pior parte da BR-156, no sentido Oiapoque. O Equinócio Verdade volta já. Olá, estamos de volta com o Equinócio Verdade desta semana em que mostramos a BR-156, a mais antiga obra de pavimentação de uma rodovia federal na história moderna, recente, no Brasil. A equipe composta pelo repórter cinematográfico Adriano Monteiro, o editor-chefe Thiago Soeiro e eu, já está há 7 horas e 17 minutos na estrada e ainda, segundo o nosso GPS, há a previsão de mais 3 horas e 40. Parou de chover um pouco. O outro fator determinante e que atrapalha são os caminhões. Pelo peso, eles precisam rodar em velocidade mais baixa. E com a incerteza do que vem do lado de lá, não há condições de ultrapassagem. Alguns mais experientes, transportadores de carga, piratas como são chamados, como esse que vai nos ultrapassar agora, já conhecem melhor os caminhos, passam com um pouco mais de facilidade. Mas ainda assim, é arriscado. Carros pequenos, médios e grandes. É o Equinócio Verdade que continua mostrando o drama de motoristas, passageiros, transporte também de cargas na mais antiga rodovia em obras do Brasil. A construção da BR-156 começou entre as décadas de 1930 e 1940, ou seja, quase 90 anos. E tudo começou com o Marechal Rondon. Sim, aquele que nós estudamos nos tempos de escola. O projeto teve andamento e a busca por recursos federais para o término se estendeu ao longo dos anos. A abertura da estrada ocorreu com sucesso, mas a infraestrutura de pavimentação, iniciada em 1976, continua sem conclusão. A BR-156 parte de Laranjal do Jari, na divisa com o Pará, e vai até o Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa. As pontes de madeira se tornam um desafio à parte, pois a pista está escorregadia e é preciso muito cuidado para não escorregar na aproximação, ou pior, sobre a ponte. Nós vamos presenciar agora a dificuldade que este caminhão que vem descendo a ladeira vai enfrentar nessa ponte. Repare que parte das madeiras que servem de fixação estão soltas, ou seja, o caminhão vai passar apenas sobre uma fileira, quando deveriam ter pelo menos 2. Vamos tentar aqui acompanhar de maneira segura, naturalmente, qual será o drama desse motorista e o perigo, porque a ponte, como você vai ver agora, do lado esquerdo, as rodas do lado esquerdo tem mais suporte do que do lado direito. Veja como balança a ponte. Vamos voltar aqui, Adriano Monteiro. Enquanto a gente vai mostrar o local, eu vou pedir para a nossa edição reprisar quando a roda passa bem aqui em câmera lenta. Repare como aqui, ó, falta madeira
e com isso a estrutura fica comprometida. Serei sincero para você de casa, eu peso aproximadamente 90 quilos. Com o meu peso a ponte já mexe. Com caminhões pesados, realmente um risco ainda maior. O carro que nós estamos, naturalmente, ele é bem mais leve. Mas eu convido você a acompanhar agora, que eu vou passar com o carro. Nós estamos com essa Ford Maverick, que é uma exclusividade da Ford Moselle no Amapá. A gente vai passar com ela por aqui para ver se o efeito será pelo menos próximo do caminhão, o que mostra que este trecho está muito perigoso. Então, vamos fazer essa travessia. Ainda faltando mais de 100 quilômetros até o Oiapoque, uma placa, mas não muito animadora. No meio da estrada, algumas indicações. Por exemplo, estamos a 120 quilômetros de Oiapoque e a 464 de Macapá. Caiena, capital da Guiana Francesa, 316. Não estamos tão longe. Agora, do Rio de Janeiro, bota a estrada nisso. 3.356 quilômetros. E se quisermos ir não tão longe ainda, aqui na América do Sul, mas no norte da América do Sul, Paramaribo, 709 quilômetros. Não vamos tão longe, só até Oiapoque, porque a estrada já está cansativa. Faltando pouco mais de 100 quilômetros para chegarmos de fato no município de Oiapoque, surge a primeira placa de terra indígena, área preservada pelo governo federal e chancelada pelo Ministério da Justiça. Daqui para dentro da mata, somente com autorização. Mas o nosso destino ainda é mais estrada de terra, sentido o extremo norte do estado. Para sua aventura Brasil adentro, você não pode ir com qualquer carro. E aqui no Amapá, nós contamos com a Ford Maverick. Porque você sabe, picape Ford é raça forte. E a aventura do Equinócio Verdade de hoje contou com a força bruta desse carro, que para encarar a estrada é bruto, mas por dentro é um conforto só. Já percorremos praticamente 600 quilômetros e estamos prontos para outra. Você pode fazer o seu test drive na nova Ford Maverick procurando a Moselle, porque você sabe que no Amapá Ford é Moselle. Além da Ford Maverick, conheça também a nova Ford Ranger 2023. Já sabe, pensou em picape Ford, é raça forte. Voltando aos indígenas, segundo a Secretaria Extraordinária dos Povos Originários, existem cerca de 7.000 indígenas na região, divididos em 39 aldeias. Na estrada, algumas indicações e comunidades beirando a pista. A luz natural vai caindo e mais lama, mais pontes, mais lama. De repente, no meio da estrada, esse caminhão, exatamente no meio da pista. Agora, mais um flagrante. Caminhão que ficou aqui, ó, atolado. Alguma falha também já no semi-eixo. Bem no meio da rodovia. Para passar, os veículos têm que espremer aqui nesse canto. Como é que tá aí, amigão? Essa é a nossa condição que nós sempre estamos enfrentando aqui do Oiapoque para Macapá, né? Para vocês vivenciarem também a nossa tormenta, né, de anos. Já são 70 anos, né, praticamente, de construção dessa BR. E até hoje esse resultado aí. E parece que não vai ter fim, né? Parece que não. Passa, entra governo, sai governo, é a mesma coisa, né? E a gente vai tentar chegar do lado de lá. Olha a profundidade. Veja aqui aonde está a profundidade desse buraco. A realidade é que vai dar trabalho para retirar esse caminhão aqui do local, exatamente no meio da rodovia. Os carros estão passando, mais uma caminhonete vem vindo. Carros traçados passarão aparentemente sem problema. O problema é se um caminhão vier. Aí será complicado. 552 quilômetros de estrada e exatamente 10 horas de viagem. O computador de bordo descarta o tempo parado, ou seja, 10 horas de veículo em movimento. Um tempo depois, um alívio. Após pouco mais de 4 horas na lama, com muitos buracos, nós finalmente chegamos ao asfalto
e a gente encontra a placa do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que diz que com um valor de 139 milhões e 900 mil reais, deve conservar e recuperar 110 quilômetros, 360 metros da rodovia. Pela placa, até 23 de novembro de 2025, tudo isso estará, no mínimo, conservado. Se teremos asfalto ou não, só fica a esperança. Fica um norte. Falando em norte, vamos continuar na estrada, porque ainda faltam aproximadamente 50 quilômetros até chegarmos em Oiapoque. Faltam 50 quilômetros para chegarmos no norte extremo do Brasil. Hoje vimos o sol nascer e agora já é noite no nosso Amapá. E chega ao fim o segundo bloco do Equinócio Verdade. Finalmente chegamos em Oiapoque, aqui ao fundo da Igreja Nossa Senhora das Graças. Foram 14 horas de estrada. Destas 14 horas, 4 exclusivamente, como nós falávamos há instantes, em estrada de chão batido, ora lama, muitos buracos. E não foi uma missão fácil. Agora, para quem convive diariamente ou semanalmente, quem trabalha com carregar mercadorias, fazer escoar a produção desta região para a capital e fazer chegar da capital para esta região, a dificuldade parece ainda maior. Então agora que nós já mostramos o drama, no próximo bloco, o que as autoridades têm a dizer sobre a BR-156, a rodovia em obras há mais tempo no Brasil. O que têm a dizer os representantes do poder público, tanto de esfera federal quanto estadual? Algo será feito? Quando será feito? O que acontece hoje? No próximo bloco do Equinócio Verdade. Estamos de volta nessa última parte do Equinócio Verdade em busca das autoridades para que possam falar um pouco sobre a BR-156. Eu estou aqui com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Clebson Sampaio. Não vamos falar sobre a estrutura, porque aí cabe naturalmente ao DENIT, mas são os policiais rodoviários federais que são os responsáveis pela fiscalização, pela nossa segurança. Não é errado dizer que vocês são, entre aspas, os anjos que nos protegem nas BRs do Amapá, não é isso, superintendente? Certo, Luiz. Vamos lá. A Polícia Rodoviária Federal, se você vê, em cada canto do Brasil, e o Amapá não é diferente, ela está lá. A gente pode notar que hoje nós não estamos ainda com uma base no Laranjal do Jari, mas nós sempre fazemos as incursões, fazemos as operações para lá. Como também nós ainda não estamos para o lado oeste do estado, ali passando Porto Grande, Serra do Navio e Pedra Branca, fazemos da mesma forma, fazemos equipes e colocamos nesse trecho. A gente tem que fazer porque você tem que dar esse auxílio e esse atendimento aos nossos usuários, não só na questão do trânsito, como na questão de segurança pública, já que pela definição do artigo 142 da Constituição, nós somos uma polícia ostensiva da União, que vai atuar nas rodovias federais, mas também nas áreas de interesse da União. Então, a gente tem que fazer essa parte dentro da rodovia e tudo que for interesse da União, a gente também tem que estar lá. Então, esse trecho também de 110 quilômetros saindo de Macapá, a gente sabe que são quase 600 quilômetros, e 110 ainda é de chão. Claro, como bom amapaense que sou, espero que a gente tenha em breve ela toda asfaltada. É o que a gente quer, é o que a gente busca. Mas, estando ou não asfaltada, a PRF sempre estará lá. Não é incomum nós visualizarmos um carro, um caminhão, um ônibus quebrar, como a gente fala na Amapá, né? No prego, na rodovia. Se for numa área em que não há sinal, em questão de tempo, em questão de horas, certamente uma viatura em patrulhamento vai encontrar esse veículo e vai prestar socorro? Com certeza. E se não chegarmos logo, mas aí geralmente tem assim, a gente tem aquela questão do humano, né? Humanizado. Sempre passa alguém que vai ver lá, vai perguntar se precisa de alguma ajuda. Quando ele chegar num lugar onde tem sinal, ele vai entrar em contato com a PRF. Isso também a gente conta com o usuário. O usuário ajudando o outro usuário e entrando em contato com a PRF. E é assim que a gente toma ciência disso, na hora a gente já dispara alguma equipe para poder fazer esse atendimento. A equipe que estiver mais próxima. Nós temos o C3R, que a gente chama, Centro de Comando e Controle. Ele é um plantão 24 horas, onde a gente tem um coordenador de todas as unidades. Então, ele recebeu essa comunicação, de qualquer forma que for, ele vai lá
e vai despachar a equipe que mais próximo estiver. Então ele já faz, como diz o próprio nome, o comando e o controle de todas as nossas equipes. O governo do estado informou que desde 2014 não possui responsabilidade sobre a rodovia e que o DENIT é quem tem que se manifestar. Tentamos conversar com o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre. Eles mandaram apenas uma nota, informando que a obra de pavimentação será licitada neste ano. Diz ainda que a rodovia conta com 2 trechos cobertos com contratos de manutenção do tipo crema, do quilômetro 400 ao quilômetro 659 e do quilômetro 769 ao quilômetro 822. O segmento sem revestimento asfáltico, os 110 quilômetros de extensão, tem contrato de manutenção ativo. A nota encerra, afirmando que a autarquia está em fase de preparo de novas licitações, com o objetivo de substituir os atuais contratos de manutenção dos segmentos pavimentados do trecho norte da BR-156. Há uma decisão da Justiça Federal de 2021 condenando o DENIT à obrigação de fazer consistente na conclusão das obras de implementação e pavimentação asfáltica, com as adequadas manutenção e conservação no trecho norte da rodovia federal BR-156, que liga o município de Oiapoque ao restante do estado do Amapá, sob pena de multa diária no valor de R$50 mil. Na mesma decisão, o juiz federal Leonardo Soares responsabiliza o estado do Amapá por omissão na execução do empreendimento, da qual foi responsável até 2014, condenando a indenização de R$100 milhões. E você lembra da reclamação do seu Paulo, que é motorista? Ele questionou as pedras usadas na manutenção. Isso é um crime, né? Um descaso do governo colocar aquelas pedras ali, porque eles colocam as pedras sem fazer um alicerce. Eles não tiram a lama, jogam a pedra de qualquer modo e só vai cortando o pneu. E o que é mais engraçado, a pedra vem de Porto Grande, sendo que tem pedreira no Oiapoque. Por meio de nota, o DENIT esclarece que os rachões de brita são utilizados para conter temporariamente os atoleiros na BR-156 durante o período de inverno amazônico. Essa medida, segundo a nota, é considerada a mais adequada para lidar com as condições climáticas desfavoráveis. Após o período de chuvas intensas, durante a estiagem, será iniciado o serviço adequado de estabilização do revestimento primário, tornando menos necessário o uso dos rachões. Em relação à origem das pedras utilizadas para a execução dos serviços de conservação e manutenção da via, o DENIT esclarece que não interfere na escolha do fornecedor pelo contratado responsável pelas obras. O Equinócio Verdade de hoje vai ficando por aqui. Podemos acompanhar bem de perto e literalmente sentir na pele o drama de quem passa pela rodovia, de moto, de carro, de caminhão, para aqueles que usam da rodovia esporadicamente, mas principalmente para aqueles que daqui tiram o seu sustento. Esperamos que com as autoridades presentes, governo do estado, integrantes de outros poderes, possam fazer alguma coisa para melhorar a nossa rodovia. Afinal de contas, a transição de um passado para um futuro passa pelo presente. É necessário, é imperativo que se melhore a rodovia para escoamento da produção e para que o estado cresça como um todo. Falando em crescer, nós encerramos o programa de hoje sobre a ponte do rio Amapá Grande. E para o nosso Amapá ser realmente grande como nós queremos, podemos começar pela infraestrutura da rodovia mais antiga em obras do Brasil.